Bem, olá a todos, eu sou estudante de economia, membro do grupo PET Economia UFCG. Eu vou estar aqui hoje junto com meu colega Tiago Ezequiel para falar sobre a Revolução Verde. Primeiramente, eu gostaria de definir o que foi a Revolução Verde, né? A Revolução Verde foi um evento que priorizou o uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e a mecanização com muita intensidade. Por que o uso desses elementos na agricultura? Porque eles pretendiam fazer isso para criar uma maior intensividade, para criar uma maior eficiência da produção, uma maior produtividade. E o objetivo dessa maior produtividade era aumentar o lucro, a criação de monopólios, ou seja, retirar os pequenos produtores, e a detenção de royalties. Royalties é mais ou menos um elemento que, para que uma outra pessoa possa usufruir dela, ela tem que pagar uma quantia monetária. A Revolução Verde, ela começou a ser já pensada na Revolução Industrial, que foi aquela época do século XVIII, em que na Inglaterra surgiram as grandes indústrias siderúrgica, de carvão, e ao mesmo tempo que isso foi surgindo, também foi se criando um incentivo para a mecanização da agricultura daquela época e daquele contexto histórico da Inglaterra. Então começou a se criar termos como high farming, que seria construir na mecanização da agricultura, com a criação de máquinas como a debulhadora, a vapor e a colheitadeira mecânica. Então já se começava a pensar sobre isso. Mas a Revolução Verde ela ganha um corpo, ela ganha uma relevância após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em que empresários de vários setores, por exemplo, o Rockefeller, que é do setor de combustível, a Ford, esses grandes empresários, eles veem o setor alimentício como um setor que tem uma demanda muito forte. Ou seja, mesmo na crise, as pessoas querem comprar alimentos. Então eles veem nisso uma área de alta rentabilidade, um investimento muito seguro. Então eles começam a investir nessas questões. Então os insumos da guerra eles começam a ser usados na agricultura, que são as máquinas e os recursos químicos, que indústrias químicas elas começaram a criar inseticidas, fertilizantes sintéticos, tudo pela indústria química. E posteriormente, na Guerra Fria, essa Revolução Verde ela é usada como pretexto político para ser colocada em prática. Ou seja, naquela época tinha-se muito medo de um país sofrer de crise e a população sofrer de fome. Então a Revolução Verde foi pautada como um pretexto para que fosse colocada em prática para evitar a fome e conceder um maior acesso à alimentação básica. A Revolução Verde no Brasil ela surge um pouco depois. O Brasil ele foi sempre um país com uma produção agrícola muito extensa, né? A produção de latifúndio, o plantation e tudo mais foi sempre muito feito no Brasil, como aconteceu no ciclo açucareiro, no ciclo do café, e tudo isso, tudo foi corroborando. E as políticas públicas, elas sempre incentivavam essa agricultura que era muito voltada também para a concentração de renda numa minoria. A Revolução Verde ela vem como uma ideia lá para a década de 60, na época da ditadura. E ela surge no meio em que já existiam alguns grupos, por exemplo, o Movimento Sem Terra, que demandavam uma reforma latifundiária, porque se observava que a concentração de terra no Brasil era muito grande desde os primórdios. O governo ditatorial, ao invés dele ceder essa reforma agrária, que até o Jango, foi uma proposta de governo dele, o Jango Goulart, ele queria fazer a reforma agrária, mas a ditadura não. A ditadura ela fez uma reforma muito pequenininha, mas na verdade ela quis fazer o oposto a isso, que é exatamente a ideia da Revolução Verde, que era a ideia de estabelecer mais incentivos tecnológicos na agricultura para emulá-la, né, para melhorá-la. E isso foi visto como um grande plano de governo, porque o Banco do Brasil ele foi um grande investidor dessa política da Revolução Verde no Brasil. Como sempre foi feito. Muitos anos do ciclo de café e do ciclo açucareiro, o governo ele incentivava, ele dava dinheiro para incentivar e até amenizava os prejuízos. E a última questão que eu acho muito importante é ressaltar se essa revolução ela realmente traz mudanças estruturais, né? Se ela traz mudanças relevantes para a sociedade. A Revolução Verde, ela gerou certas problemáticas, como a concentração de renda e principalmente a concentração de terra, porque a Revolução Verde, ela no seu conceito, na sua base teórica, ela tendia a ser uma produção mais intensiva do que extensiva. Mas se a gente olhar o exemplo brasileiro, é exatamente o oposto. A gente teve uma alta tecnologia, mas se perpetuou uma produção extremamente extensiva com a perpetuação dos latifúndios. Houve a exploração da mão de obra dos latifúndios, porque conforme o sistema patronal, que era o sistema das indústrias, ele se estabelece na agricultura, a mão de obra ela recebe muito pouco, porque, obviamente, tem aquela problemática da mais-valia e a mão de obra recebia muito pouco comparado ao que produzia. Tem o êxodo rural, porque conforme foram implantadas as técnicas, o maquinário grande e a eficiência era o objetivo,
grande parte da mão de obra ela já não era tão necessária. Então, começou a se produzir mais o processo de êxodo rural. A contaminação dos ecossistemas, porque conforme a proliferação dos latifúndios, esse latifúndio ele é muito danoso para o meio ambiente, porque para você remanejar essa plantação, você teria que queimá-la, você depois teria que fazer um processo de calagem, porque o solo ele fica ácido depois de um processo de queima. Então você tira toda a biodiversidade do solo, você compacta o solo com as máquinas. Então é um processo muito danoso para o meio ambiente, porque após você fazer uma produção dessa por um longo período em um terreno, provavelmente aquele solo não vai ser mais fértil. Então essa problemática ela não gerou, conforme todos esses problemas, não houve um acesso mais amplo à alimentação, porque a base teórica da Revolução Verde, para ela ser implementada, que era dito que ela intensificaria um acesso maior à alimentação, ou seja, teria mais alimentos conforme uma produção mais eficiente. Porém, a gente vê hoje exatamente o oposto. A gente vê o caso brasileiro, no ano de 2020, a gente teve uma safra de 252 milhões de toneladas de grãos, só que a gente vê matérias como o arroz sendo o maior bem variando o preço, ou seja, o preço do arroz ele subiu grotescamente. Então é muito complicado a gente ver esse processo de revolução verde, só que não gerando um acesso à alimentação básica digna para as pessoas. Então, desse modo, é necessário realizar uma revolução ultra verde ou uma revolução duplamente verde. O que seria isso? Priorizar a perpetuação dos recursos naturais e a eficiência da produção. Ou seja, esses novos moldes de uma revolução verde tenderiam a ver também a questão ecológica, porque não dá para você somente priorizar uma produção extremamente produtiva, uma produção extremamente eficiente, se você não concede um acesso digno às pessoas aos recursos naturais. Você concentra esses recursos naturais para uma minoria que usufrui desses recursos para o seu bem próprio. E isso é muito injusto. Então, concluindo tudo isso, é imprescindível difundir a conscientização dessa questão de uma nova revolução verde, de novas revoluções verdes, que priorizem a ecologia.